A graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Quem está feliz de ter e de portar a graça e a paz do Senhor? Amém. Tem um povo feliz com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 13. Êxodo 13, segundo livrinho, 13º capítulo. Amém? A palavra do Senhor em Êxodo 13, verso 17 diz: Quando o rei deixou que o povo israelita saísse do Egito, Deus não os levou pelo caminho que vai pelo país dos filisteus, embora fosse o mais curto. Deus pensou assim: não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito quando virem que terão de guerrear. Por isso, Deus fez com que o povo desse uma volta pelo caminho do deserto na direção do Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito armados para guerrear. Moisés levou o corpo de José, pois José havia feito os israelitas jurarem que fariam isso. Ele tinha dito: quando Deus os libertar, levem daqui o meu corpo. Os israelitas saíram de Sucote e acamparam em Etã, onde começa o deserto. 21. Durante o dia do Senhor, ia na frente deles numa coluna de nuvem para lhe mostrar o caminho. Durante a noite, ele ia na frente deles. Uma coluna de fogo para iluminar o caminho, a fim de que pudessem andar de dia e de noite. A coluna de nuvem sempre ia adiante deles durante o dia e a de fogo ia durante a noite. Capítulo 14. O Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que voltem e acampem em frente de Pi-Hairote, entre Migdol e o Mar Vermelho, perto de Baal-Zefon. Verso 8 e 9. O Senhor fez com que o faraó, rei do Egito, continuasse teimando e ele fosse atrás dos israelitas, que estavam saindo de maneira vitoriosa. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e os alcançaram, onde eles estavam acampados na beira do Mar Vermelho, perto de Pi-Hairote e de Baal-Zefon. Pula para o verso 24. Moisés estendeu a mão sobre o mar e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar em terra seca. As águas foram divididas e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de águas nos dois lados. Agora os versos de 26 a 31. Então o Senhor Deus disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem e cubram os egípcios, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar quando amanheceu, e quando amanheceu o mar voltou ao normal. Os egípcios tentaram escapar das águas, porém o Senhor os jogou dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra, os cavaleiros e todo o exército egípcio que havia perseguido os israelitas no mar, e não sobrou nenhum egípcio com vida. Mas os israelitas atravessaram o mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Naquele dia, o Senhor salvou o povo de Israel dos egípcios, e os israelitas viram mortos na praia. Quando viram o poder com que o Senhor havia derrotado os egípcios, os israelitas o temeram e creram em Deus, o Senhor, e no seu servo Moisés. Amém? São passagens extremamente populares, pregadas, e que injetam em nós uma porção de ânimo,
uma sementinha a mais de fé quando nós estamos desanimados, desalentados diante do Mar Vermelho e com um exército de cavalos, cavalheiros e faraós atrás de nós. E normalmente nós estamos assim quase todo o tempo. É comum nós não estarmos conscientes desta guerra, desta perseguição que acontece espiritualmente nas nossas vidas. Mas quando nós estamos atentos, discernindo, nós conseguimos claramente enxergar que nós estamos diante do mar e atrás de nós tem Faraó. E nós precisamos sempre se lembrar do Deus de Moisés, do Deus de Abraão, do Deus que levantou paredes de água para que o povo passasse, do Deus que enviou nuvem para guiar em meio a um deserto ermo durante o dia e coluna de fogo para guiar durante a noite. Nós temos muitos recursos hoje, eu não estou me referindo à tecnologia ou ao GPS, à bússola ou qualquer outro instrumento que consiga nortear cada um de nós no espaço ou na direção em que nós queremos caminhar. Mas eu me refiro ao Espírito Santo de Deus como nosso guia. E a mensagem que o Senhor traz hoje à igreja é: deixa Deus te guiar. Sabe por quê? Porque quando Ele te guia, você não erra o caminho. Ainda que diante de você tenha um mar, no momento certo, quando você aplicar a porção de fé certa, ele vai se abrir diante de você. No momento certo, quando tiver que abater o inimigo, o faraó, o exército que está atrás de você, ele vai abater. Mas você precisa deixar Deus te guiar. Diga isso para no mínimo 2 pessoas. Deixa Deus te guiar. Amém? Deixa Deus te guiar. Nós precisamos nos deixar ser guiados por Deus através do seu Espírito, que é o nosso ajudador, o nosso guia. Nós não conseguimos sozinhos acertar o caminho. Nós não conseguiríamos chegar aqui se não fôssemos nos deixar ser guiados pelo Senhor para vir à sua casa, nos alimentarmos da sua palavra, prestar-lhe um culto, oferecer a nossa vida em devoção ao Senhor, receber o ensinamento, o alimento, a palavra, a oração, a adoração, que sobe e que desce dos céus sobre nós. Sem o Espírito Santo nós não conseguiríamos. Nós não estaríamos sentados nessas cadeiras. Nós não estaríamos ouvindo e discernindo tudo que foi entoado, declarado neste lugar. Mas nós comumente não reconhecemos que nós precisamos viver guiados pelo Espírito Santo de Deus e queremos tomar as nossas próprias decisões, tomar as rédeas do nosso destino, fazer as nossas próprias escolhas. E olha que o Espírito Santo, ele é aquele amigo impulsionador. Ele quer sim que você tenha consciência de quem você é, da sua identidade em Deus. Ele quer sim que você seja decidido, bem resolvido, porque alguém cheio do Espírito Santo é alguém que sabe o que quer, que sabe para onde vai, que sabe a quem serve, quem é o seu Deus, quem é o seu Pai, quem te enviou, quem estabeleceu o que você está vivendo. Tem convicção. Diga para o seu irmão, quem tem o Espírito Santo é bem resolvido. Quem tem o Espírito Santo é muito bem resolvido. Não importa se querem te abafar, não importa se querem te inibir, não importa se querem te destruir, não importa o que querem fazer. O que habita em você é maior. O plano de Faraó, o mar diante de você, não podem parar o poder de Deus que há dentro de você, não podem parar o caminho que o Senhor estabeleceu para você trilhar. Não te impede de seguir. Deus te guia pelo caminho, se você se submeter e buscar a direção dEle. E existem 3 aspectos sobre a condução de Deus, sobre a maneira como Ele nos dirige. O primeiro deles é que nós precisamos aceitar seguir um caminho escolhido por Ele. Porque veja, desde muito cedo a gente já está, eu quero fazer isso, eu quero morar em tal lugar, eu quero fazer assim, eu quero fazer assado.
Não é que você não deva planejar, pelo contrário, você tem que planejar à luz dos planos de Deus. Só que primeiro você ora, primeiro você pede ao Senhor para você alcançar os planos dele para você. Porque eles só vão fluir e prosperar quando você sonhar os sonhos de Deus, quando você planejar os planos de Deus. E você não vai conhecê-los se você não buscar e não pedir ao Espírito Santo para te guiar, se você não deixar Deus te guiar pelo caminho. Quando você busca e quando você está aberto, receptivo a ouvir a resposta, a receber a direção e seguir, está garantido. A terra prometida já está em suas mãos. Os seus pés já estão sobre ela. Contudo, se você ouve, mas vou ter que dar essa volta, meu irmão, pera lá. O verso 13 e 17 diz assim: quando o rei deixou que o povo israelita saísse do Egito, Deus não levou pelo caminho que leva pelo país dos filisteus, embora fosse mais perto. Deus fez o povo dar a volta pelo Mar Vermelho, que era mais longe, porque aquele era o caminho que Deus estava guiando o seu povo e que ia contribuir para um propósito de salvação e de cumprimento da sua promessa, que era levá-los até a terra prometida. Mas sabe o que eu e você estamos fazendo? Não, eu vou ter que dar a volta lá naquela cadeira para me chegar ali. Gente, eu vou por aqui, mais perto. Sim ou não? Reconheça, é o primeiro passo. Quando nós temos a capacidade de reconhecer que nós estamos querendo encurtar o caminho. Poxa, fiz tal planejamento. Agora era para eu estar em tal lugar, mas era para a gente ter saído X hora. Eu tinha que ter feito assim. Eu já tinha que estar em não sei o que lá. Espera aí, quem está te guiando? É você ou é o Espírito Santo? Quem guia quem aqui nessa relação? A gente precisa entender. Eu preciso saber quem é que determina. Quem diz por onde e quando vou, com quem vou, em que momento vou. E também quando não é para ir, é para ficar onde está. Quem guia, quem dirige. Quando nós entendemos isso, nós vivemos as promessas. E as pessoas no verso 17, parte B diz: Deus pensou assim: não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito, quando virem que terão de guerrear. O que era que ia acontecer se o povo vai pelo caminho pertinho? Chapeuzinho na floresta. Viu seu lobo mau, vai voltar para o Egito, vai correr de volta para onde não tinha que voltar. Deus fez dar volta ao Mar Vermelho, fez caminhar chão. Olha o que o verso 18 diz. Por isso Deus fez com que o povo desse uma volta pelo caminho do deserto, na direção. Diga para o seu irmão, direção. Sabe, deixar Deus te guiar é saber a direção que você tem que seguir. Você precisa saber para que direção você tem que ir. É para ir para o norte, vamos embora para o norte. É para ir para o sul, vamos embora para o sul. É para oeste, vamos embora para oeste. Qual é a direção, Espírito Santo, para hoje? Deus não vai te guiar por um caminho, por uma direção, que quando o faraó estiver atrás e o mar na frente, você vai correr e recuar. Ele vai te levar por um caminho, onde você só vai achar a opção de confiar nele, o bastante, para o mar se abrir diante de você. É por isso que você precisa seguir a direção que ele te der, e não aquela que é mais confortável, não o caminho que é mais pertinho. Vai parecer e vai ser mais difícil, inclusive este é o segundo aspecto. Há dificuldades no caminho, e não são poucas. Olha para a nossa vida, olha para a sua vida, nem precisa olhar para a dos outros não. Foco na sua vida. Quantas dificuldades você tem atravessado? Quantas? Para trilhar uma caminhada com o Senhor. Para se manter na presença do Senhor, para conseguir chegar aqui 2 vezes na semana. Meu irmão, que dificuldade. Quiçá para você ser uma pessoa fervorosa de oração, que está aqui todas as quintas, que vai a todas as células, que participa de um evangelismo, que está em todas as vigílias, há dificuldades no caminho. Muitas.
Muitas dificuldades não faltam, impedimentos não faltam. Mas eles não estão lá para te fazer parar. Entenda de uma vez por todas. Eles estão lá para que você prossiga, para contribuir para que você chegue à terra prometida, para te conduzir à promessa. Não é para te fazer voltar para o deserto de onde Deus lhe tirou. Mas hoje não dá, porque hoje as crianças estão muito enjoadas. Hoje a pequena está com febre, a outra está com garganta. Hoje não tem como de novo, porque hoje eu vou ter que trabalhar até mais tarde. Mas hoje de novo não dá. E essa vigília esse mês não dá para ir, mas na próxima eu vou estar lá. E não vão faltar desculpas. E não vão faltar cavalheiros. E não vão faltar carros. E não vão faltar cavalos. E não vão faltar faraós. E não vão faltar mares vermelhos diante de mim e de você. Mas se você buscar a direção de Deus e deixar o Espírito dele te guiar, você vai viver a promessa do Senhor. Você vai chegar à terra prometida entendendo o propósito de cada dificuldade do seu caminho. E enxergando que elas estão ali para contribuir para o seu bem, porque é assim que a palavra de Deus diz que são. Todas as coisas contribuem para o seu bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Todas elas convergem, elas parecem que é para te matar, elas parecem que vão te esmagar. Agora não tem mais jeito, eu não consigo mais nem me mexer. Está muito apertado aqui, está sufocante, está insuportável. Ei. O Espírito Santo diz que está insuportável. Está insuportável para algumas pessoas. Está insuportável. Mas é para te levar. Não é para te fazer parar. Não é para te fazer desistir. É para o mar se abrir diante de você. E você testemunhar. Está insuportável. Vai ficar um pouquinho mais. Vai ficar só um pouquinho mais, até você se encontrar e se humilhar em busca da direção e deixar Deus te guiar. Sabe por que Ele tem dado a direção, Ele tem apontado o caminho. Mas você achou que o negócio estava invertido, você que estava querendo dizer, não Deus, não é por aqui não, é por acolá, porque esse caminho aí da volta no Mar Vermelho todo não está certo não. Esse caminho aí é mais distante, aqui tem um caminho direto e reto. Não é por aí. Não é. Não é, volte hoje, aproveita já o momento aqui quando terminar a palavra, já dobra seu joelho, já diz, Jesus, me perdoa, me mostra aqui o caminho, eu não quero mais dizer, eu não quero mais apontar o caminho, eu quero que o Senhor aponte, eu quero deixar o Senhor me guiar. Diga, eu quero deixar o Senhor me guiar. Diga isso para o inferno ouvir, diga isso para Faraó ouvir, diga isso para Satanás. A figura de Faraó, para quem não entendeu, é uma figura de linguagem para Satanás, o inimigo das nossas almas. Tá? Agora diga para ele escutar em alto e bom som que você vai deixar Deus te guiar. Eu vou deixar Deus me guiar. Ouça, eu vou deixar Deus me guiar. Eu vou deixar Deus me guiar. Eu confio na direção do Senhor. Eu confio na mão do Senhor sobre mim. Aleluias. Eu confio na palavra do Senhor. E é sobre ela que eu declaro isso. Os versos de 18 a 20 diz: por isso, Deus fez com que o povo desse uma volta pelo meio do deserto na direção do Mar Vermelho, e os israelitas saíram do Egito armados para guerrear. Moisés levou o corpo de José. José havia feito os israelitas jurarem que fariam isso. Ele tinha dito, quando Deus os libertar, levem daqui o meu corpo. Ele tinha certeza da promessa e da direção de Deus. Ele tinha convicção de que aquele povo chegaria onde Deus havia estabelecido para chegar. Ele disse, ei, quando chegar o dia, não deixe o meu corpo neste lugar. Levem o meu corpo daqui. Porque ele tinha certeza que este dia chegaria e que a promessa do Senhor se cumpriria sobre a vida do povo de Israel. Porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Amém? Os israelitas saíram de Sucote, acamparam em Etã, onde começa o deserto.
Durante o dia, o Senhor enviou uma coluna de nuvem para lhes mostrar o caminho, e durante a noite uma coluna de fogo os guiava. Aleluias. O Senhor, Ele continua enviando colunas de nuvens, de fogo, usando colunas alusivas ou representativas por pessoas que Ele tem colocado no teu caminho, por líderes, autoridades que Ele tem instituído sobre você, ajudadores, ajudadoras. Ele continua enviando e trazendo a direção de dia e de noite para a minha e para a sua vida. E esse sinal é tão claro como era uma nuvem no meio do nada, ermo, durante o dia guiando, como era tão claro no meio de uma escuridão total e absoluta, uma coluna de fogo guiando o povo. E ainda assim nós queremos não enxergar a coluna de fogo e a de nuvem que nos guia. Nós precisamos abrir os olhos espirituais, os ouvidos espirituais e principalmente o coração para ser humilde o bastante e buscar nas fontes que o Senhor tem colocado diante de nós a direção que Ele estabeleceu para cada um de nós. Porque às vezes a tua mãe está sendo usada por Deus para lhe apontar o caminho e você, para contrariá-la, está indo numa direção errada. Você não está contrariando a sua mãe. Você está deixando de seguir a direção que Deus está lhe dando através dela. Deus estabeleceu o seu esposo como sacerdote do seu lar, está lhe conduzindo numa direção, está lhe aconselhando e você insiste em se contrapor a esta decisão. Você não está se contrapondo ao seu esposo. Você está se contrapondo à direção que Deus usou a vida dele para conduzir a família que vocês constituíram. Por vezes são os seus filhos, pode ser uma criança, pode ser o seu pastor, pode ser o seu patrão, pode ser o seu vizinho, pode ser o seu líder de célula. Mas sabe, esteja atento e sensível às colunas de nuvem e de fogo que Deus tem colocado na tua vida para te guiar pelo caminho e você tem menosprezado. É ao próprio Deus que nós estamos diminuindo quando fazemos isso. É a direção de Deus que nós estamos rejeitando quando fazemos isso. Amém? Aqui em 14, versos 8 e 9. Êxodo 14, versos 8 e 9. 8. O Senhor fez com que Faraó, rei do Egito, continuasse teimando, e ele foi atrás dos israelitas que estavam saindo de maneira vitoriosa. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerras e cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e os alcançaram onde eles estavam acampados, na beira do Mar Vermelho. Amados, os temores, eles vão existir. O medo, ele vai existir. Ouvir a direção de Deus, seguir a direção de Deus, não nos isenta de passar pelo medo, não nos isenta de sermos atacados. Nós seremos atacados. Nós sentiremos medo. Imagina como esse povo estava se sentindo acuado. Imagina o aporte do exército de Faraó. Quantas armas, quantos carros, quantos cavalos. Quão paramentado esse povo estava e quão obstinado eles estavam em parar e impedir que o povo de Deus seguisse pelo caminho que Deus havia indicado. Agora encontre na sua vida essas figuras obstinadas a fazerem você parar de viver o que Deus te chamou para viver, parar o que você começou, parar o que você prometeu para Deus que faria, parar o ministério que o Senhor te confiou, parar o negócio que você vai abrir para a glória de Deus. Perceba que todas elas convergem para que a gente pare, para
que a gente desista, para que a gente recue, para que a gente se acovarde, para que a gente se intimide, porque é muito grande, porque é o exército de Faraó, porque são muitos carros, muitos cavalos, muitos cavaleiros, muitas armas. Ei, olha para Jesus. Fala para o seu irmão, olha para Jesus. Se você ficar olhando para a dificuldade, se você ficar olhando para o armamento do inimigo, se você ficar olhando para a investida do inimigo, para o ataque do inimigo, você não vai conseguir seguir a direção que Deus está te dando. Ao invés dele se confundirem, você que vai se confundir na direção que lhe foi dada. Não muda a ordem. A palavra mostra que foi assim com o povo de Israel e é assim comigo e com você. Deus confundiu o inimigo. Ele não quer que nós fiquemos confundidos, mas o inimigo. E foi o que ele claramente fez com aquele exército. Eles ficaram confundidos, até o ponto de serem submergidos pelas águas do Mar Vermelho. E é assim que Deus faz com aqueles que tentam nos destruir e nos parar, porque estão tentando parar a vontade do próprio Deus, porque estão tentando parar o agir do próprio Deus, porque estão tentando parar e anular a promessa do próprio Deus. E Deus, Ele não sou eu, pecadorinha, falha. Ele não é você, pecador, falho. Ele é Deus. Ele é soberano. Ele é supremo, Ele é magnânimo, Ele é o dono do reino, do poder e de toda a glória que pode existir na terra, nas galáxias, nos céus e nos mais altos céus. Ele é Deus e ninguém pode mudar isso. Algumas pessoas podem não acreditar nisso, elas têm o arbítrio que Ele mesmo concedeu para fazer essa escolha. Mas elas não podem mudar o fato de que Deus é Deus. Acredite se quiser, porque Ele lhe deixa, Ele é tão supremo que Ele lhe deixa escolher acreditar ou não. Filho, escolha. Queres crer? Creia. Não queres? Não creia. E está tudo bem, eu continuo sendo Deus. Deus o bastante para lhe dar esse poder de fazer essa decisão. Deus o bastante para lhe dar o poder de dizer: vou deixar o Senhor me guiar, quero ser guiada pelo teu Espírito. E também para dizer: não, não quero, quem vai me guiar sou euzinha, ou os capetinhos, tudo que tiver comigo. Porque não é possível que você acredite que está cheio do Espírito Santo, seguindo as suas próprias inclinações, as suas próprias vontades, as suas próprias decisões, sem a validação e sem a busca e a testificação de que é o Espírito de Deus ou não te dirigindo naquela decisão, naquela escolha. Amém? Mas como Deus é Deus e é bom, misericordioso, longânimo, nos ama ao ponto de ter dado seu Filho por amor a nós, Ele garante que está conosco no caminho. Leia o que está comigo no verso 13 e verso 21. Vamos voltar lá de novo. O 21 já lemos, a coluna de fogo, amém? 22, Ele nos guia continuamente, perceba. A coluna de nuvem sempre ia adiante durante o dia e a coluna de fogo ia durante a noite. E olha o que Deus disse a Moisés nesse contexto em que ele guiava por meio dessas duas figuras de direção. Diga aos israelitas que voltem e acampem em frente ao Piairote. 3. Assim o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, perdidos no deserto. Fala aí, confundindo o inimigo. Percebam a estratégia de Deus para Moisés e o povo dele no caminho. Faça assim, faça assado, vá lá, acampe em tal lugar. Porque os bambanzão lá, os generalzão de Faraó vão tudo achar que vocês estão andando perdidinho no meio do deserto. Fala assim, só que não. Só que não. Sabe por quê? Porque estavam na direção de Deus. E quem deixa Deus guiar não fica perdido, não se perde no caminho. Parece perdido para o inimigo. Olha lá, está perdidinha, está doidinha. Agora quer ir para a igreja todo dia, quer ir para a célula todo dia, vai orar no monte, até jejua. Ora, está lendo a Bíblia todo dia. Está doidinha, está perdidinha, está desorientadinha, bichinha. Só que não, está indo para o céu.
está indo viver a promessa, está sendo guiada, está sendo conduzida por um Deus que sabe o que preparou e planejou para você viver. Está confundindo o inimigo, está achando que tu está perdendo tempo, que tu está doido, que tu agora ficou abobalhado, que ficou crente e virou besta. Dá até dinheiro para o pastor. Quem nunca escutou essa? Confunda o inimigo, dê com força, que tu não está dando para o pastor não, tu está dando para a fonte, tu está dando para quem tem para lhe devolver em porção redobrada, sacudida, recalcada e transbordante. Dê mesmo. Deixa achar que está doido, confunde o inimigo, invista, porque a garantia da colheita você já tem. Deus claramente diz na tua palavra, claramente disse a Moisés, guiando aquele povo: eu estou confundindo os teus perseguidores. Eles vão achar que vocês estão tudo perdidinho, andando pelo deserto, subindo e descendo, mas a minha coluna de nuvem está guiando vocês de dia, a minha coluna de fogo está guiando vocês de noite, e vocês vão chegar a pé enxuto na terra prometida, sim, porque eu sou fiel para cumprir. Aleluias. Deus não nos deixa só, Deus não nos desampara, Ele nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. Ele é Deus o bastante para ir conosco até a frente do Mar Vermelho. E quando nós pensarmos que não há mais o que fazer, que Deus não vai mais fazer nada por nós, que Ele não pode mais livrar porque já chegou a um ponto em que não tem para onde ir, Ele vai fazer as águas se abrirem diante de nós. As águas se abrirão. Quando parecer que é o fim, quando parecer que não tem mais jeito, para você especificamente, quando parecer que está insuportável, é o momento de descer, é o momento de se humilhar e de dizer: Deus, eu deixo o Senhor me guiar. Eu deixo o Senhor me guiar, eu escolho ser guiado por Ti. Confunda aqueles que me perseguem, que querem me desviar de viver a Tua promessa. Frustra os planos de Satanás a meu respeito, porque eu vou viver tudo quanto o Senhor me prometeu. Amém? Aleluias. Deus é fiel. Verso 24. Logo antes do amanhecer, a coluna de fogo e a nuvem de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e fez com que ficassem... Pode falar, igreja, eu adoro ouvir isso. O que Deus fez na sua versão? Amanheceu. E aí Deus deixou que aquele povo, que não era o povo dele, visse a coluna de nuvem e a coluna de fogo. E eles ficaram como? Apavorados. Assombrados, assustados, alvoroçados. Eles nunca tinham contemplado a glória e o poder de Deus. E o Senhor permitiu que eles vissem, que eles contemplassem, soubessem que aquele povo não era qualquer povinho, não. Aquele povo tinha um dono com poder para fazer coluna de fogo e coluna de nuvem, guiá-los no deserto. Você está achando que você é povinho? Pergunta para o seu irmão: tu está pensando que tu é povinho, é? Pergunte para o seu irmão: está pensando que tu é povinho? Está pensando? Está muito enganado. O seu Deus é o Deus que põe coluna de nuvem e coluna de fogo para te guiar no deserto. O seu Deus é o Deus que colocou coluna de fogo para guiar o povo dele no deserto. Lá no Êxodo. Mas sabe, este mesmo Deus lá do Êxodo, Ele está aqui. E Ele é o mesmo Deus que coloca coluna de fogo e coluna de nuvem no meu e no seu deserto, para nos guiar pelo caminho. E quando for o momento dele revelar quem é conosco, quem estabeleceu sobre nós, aí Ele vai deixar ver a coluna de fogo, aí Ele vai deixar enxergar a coluna de nuvem. E sabe o que é que vai acontecer? Vão ficar apavorados. Apavorados. Não sou eu que estou dizendo. A palavra de Deus diz que os inimigos ficaram apavorados.
Eles ficaram apavorados porque eles nunca viram uma glória e um poder como aquele. E é assim que os nossos perseguidores, os nossos inimigos ficarão. Eles vão olhar e eles vão contemplar a glória de Deus nas nossas vidas. O Senhor vai revelar a eles essa glória, como revelou a esse povo. E eles vão entender que eles precisarão recuar. Eles vão entender que você não é povinho, mas você é povo eleito do Senhor. Você é dono de um Pai zeloso. Você pertence a alguém que tem poder sobre você. E você precisa hoje se inclinar a obedecer e seguir a direção que Ele tem para a minha e para a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar?